O dinheiro tem o poder de transformar destinos, e hoje é o momento de abrir espaço para que ele flua em sua vida sem limites. A abundância financeira não é um sonho distante. É uma realidade que começa quando você decide acreditar no seu valor e agir com coragem. Grandes fortunas nasceram da mente de pessoas comuns que ousaram pensar diferente. E agora é a sua vez de atrair riqueza, prosperidade e liberdade. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Um fluxo tão grandioso de riqueza está prestes a se derramar sobre a sua vida que você sequer conseguirá dimensionar. Sim, é exatamente isso. A prosperidade capaz de mudar histórias, transformar destinos e alterar para sempre a sua realidade já se aproxima rapidamente. Imagine a sensação de contemplar as portas da abundância totalmente abertas diante de você, sem barreiras, sem limites, um transbordar de bênçãos impossível de medir ou conter. É neste ponto que você começa a se conectar com a verdadeira essência da prosperidade, onde aquilo que parecia impossível se torna inevitável. A fartura financeira não é um privilégio distante, reservado apenas para poucos escolhidos. Ela é uma promessa viva, acessível para todos aqueles que decidem acreditar, exercem a fé e assumem o controle de sua jornada. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, está escrito: o Senhor abrirá os tesouros do céu para abençoar a obra de suas mãos. Enviará a chuva no tempo certo e fará com que você empreste a muitas pessoas, mas não precise tomar emprestado. Esta é a confirmação de que a bênção já está liberada para a sua vida. Mas como permitir que esse dinheiro flua até você? Tudo começa com a forma como enxerga e sente a riqueza. O dinheiro não é apenas papel ou moeda, ele é energia. E essa energia responde diretamente às suas crenças, à sua visão de mundo e ao nível de gratidão que carrega dentro de si. Quando você se posiciona em alinhamento com a abundância e declara com confiança: o dinheiro chega a mim com facilidade, porque eu sou merecedor da prosperidade. Você ativa uma força invisível que atrai riquezas de maneiras inimagináveis. A lei da atração é uma ferramenta extraordinária. Ela mostra que tudo aquilo em que você concentra sua atenção tende a se expandir. Quem vive preso em queixas, dúvidas e pensamentos de escassez afasta de si as oportunidades financeiras. Porém, quando você alimenta a gratidão, visualiza a fartura se manifestando e age como se já fosse próspero, o universo responde entregando exatamente aquilo em que você acredita. Pense em quantas portas se abrirão quando essa fortuna se materializar em sua vida. Imagine as viagens, os novos aprendizados, a chance de apoiar pessoas em necessidade, a tranquilidade de não mais se preocupar com dívidas ou contas. O dinheiro é liberdade, é ferramenta de transformação, é ponte para realizar sonhos que pareciam distantes. Para que essa abundância se manifeste, invista em si mesmo. Busque autoconhecimento, cresça espiritualmente e aprimore sua educação financeira. Entenda como o dinheiro funciona. Aprenda a poupar, a multiplicar seus recursos e a investir com sabedoria. Ao mesmo tempo, fortaleça diariamente sua fé. Ao despertar, declare em voz firme: eu sou um ímã para o dinheiro, o universo me conduz à prosperidade e recebo com alegria todas as bênçãos que chegam até mim. A sorte também exerce papel importante, mas ela não é mero acaso. Sorte é o encontro da preparação com a oportunidade.
Esteja atento aos sinais do universo, siga sua intuição e não tenha medo de dar passos ousados quando as chances surgirem. Muitas vezes, o que parece apenas um pequeno risco é justamente a porta para uma transformação radical na sua vida financeira. Jamais enxergue o dinheiro como algo sujo ou inalcançável. Ele é reflexo de valor, expressão da sua capacidade de gerar impacto e criar abundância ao seu redor. Quando você passa a tratá-lo com respeito, como um aliado e não como um inimigo, sua relação com a prosperidade muda completamente. A abundância flui com naturalidade e você finalmente percebe que merece viver uma vida plena. Agora reflita: o que está disposto a fazer para viver os sonhos que tanto deseja? Está pronto para abandonar crenças limitadoras, alinhar sua mente ao fluxo da abundância e manifestar uma realidade financeira que ultrapasse todas as suas expectativas? A escolha é inteiramente sua. O universo já está preparado para entregar muito além daquilo que você se atreveu a pedir. Muitos acreditam que riqueza depende apenas de sorte ou de fatores externos. Mas a verdade é que prosperidade exige equilíbrio entre mentalidade e ação. Desejar não é suficiente. É preciso agir com disciplina, inteligência e clareza de propósito. A oração é uma chave poderosa nesse processo, pois conecta suas intenções ao divino, fortalece a mente e desperta a confiança no futuro. Entretanto, sem atitudes práticas, ela perde sua força. Orar é alinhar o coração, mas agir é materializar o que foi pedido. A caminhada rumo à prosperidade requer decisões sábias, planejamento estratégico e constância diária. Veja o exemplo de Jó. Mesmo diante da dor, das perdas e dos desafios, sua fé não vacilou. Ele persistiu, confiou em seus princípios e manteve a coragem de seguir em frente. Foi justamente essa combinação de perseverança e confiança que o levou novamente à prosperidade. Esse mesmo princípio se aplica a qualquer pessoa que busca o sucesso financeiro. O segredo está em como você visualiza o amanhã e no quanto se prepara para ele. A mente é o campo onde tudo nasce. Quem se alinha com o que deseja atrai as forças do universo para transformar sonhos em realidade. A lei da atração é uma realidade incontestável. Quando você direciona sua energia com firmeza para aquilo que deseja conquistar, o universo começa a organizar as circunstâncias necessárias para que esse objetivo se manifeste. Porém, essa força só age de forma plena quando a mentalidade positiva é acompanhada por atitudes práticas e inteligentes. A história humana está repleta de exemplos de pessoas que, mesmo diante de enormes desafios, alcançaram riqueza e sucesso. Pense em Steve Jobs, que deu início ao seu projeto em uma simples garagem e acabou construindo uma das maiores empresas do planeta. Ou em Elon Musk, que transformou um modesto capital em várias companhias multimilionárias, responsáveis por desenvolver tecnologias que estão mudando o mundo. O que ambos têm em comum é claro: não apenas sonharam com o triunfo, mas agiram com coragem, foco e determinação até torná-lo realidade. E você, como pode seguir por esse caminho? A resposta é simples. Estabeleça metas definidas, comprometa-se a cumpri-las, tome decisões financeiras conscientes, invista em seu próprio desenvolvimento e evite armadilhas como jogos de azar e apostas. O universo das finanças se transforma constantemente, ainda mais com o surgimento das criptomoedas e novos formatos de investimento. É preciso atenção, pois essas oportunidades podem tanto multiplicar recursos quanto gerar grandes riscos. Por isso, o investimento deve ser sempre informado e responsável, pois a chave do sucesso duradouro está no equilíbrio entre visão estratégica, paciência e disciplina. Jamais se esqueça, não existe prosperidade verdadeira sem equilíbrio.
Cuide do corpo e da mente, pois eles sustentam sua capacidade de realizar grandes feitos. A prosperidade vai além do dinheiro. Inclui sua saúde, sua paz interior e seus relacionamentos. A riqueza, em muitos casos, não se mede em números, mas sim na qualidade de vida que você constrói para si mesmo e para aqueles que ama. Dinheiro e prosperidade possuem um propósito maior. São instrumentos para transformar vidas, gerar estabilidade e possibilitar ajuda ao próximo. Dentro desse contexto, relacionamentos e conexões humanas são vitais. Sua rede de apoio, suas amizades e sua família têm um papel decisivo na construção da riqueza. Basta observar exemplos como o de Oprah Winfrey, que superou uma infância de extrema pobreza e se tornou uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo, cercando-se de pessoas que acreditavam em seu potencial. Ou como o casal Bill e Melinda Gates, cuja parceria sólida foi um alicerce poderoso para a construção de um império voltado não apenas ao lucro, mas também à filantropia. É necessário ainda vigiar os comportamentos financeiros. O uso imprudente do cartão de crédito ou a tentação de apostar dinheiro em jogos pode destruir em pouco tempo a saúde financeira de qualquer pessoa. Embora pareçam atalhos sedutores, esses hábitos apenas sabotam a prosperidade. A verdadeira riqueza nasce da constância, da paciência e da inteligência ao lidar com o dinheiro. A recomendação é clara: mantenha distância de qualquer prática que possa colocar em risco seu bem-estar. Agir é indispensável, mas também é essencial aprender a manifestar. Manifestar é trazer à realidade aquilo que você visualiza e acredita. Pessoas que conquistaram sucesso financeiro usaram a visualização como ferramenta poderosa. O processo é simples. Imagine o que deseja, sinta como se já tivesse alcançado e caminhe em direção a isso com ações coerentes. Essa combinação de emoção, pensamento e atitude gera vibrações que abrem portas, tornando o impossível impossível. Entretanto, a procrastinação surge como um dos maiores inimigos da prosperidade. Adiar decisões significa paralisar o futuro. Se você deseja riqueza, precisa agir agora. As escolhas feitas hoje definem o amanhã. Cada atitude é uma semente que determinará a colheita futura. Se ainda sente que algo o impede, seja uma crença limitante ou feridas emocionais, este é o momento de quebrar correntes e libertar-se. A história mostra que muitas pessoas permaneceram presas ao medo e à autossabotagem, mas as que alcançaram vitórias foram aquelas que ousaram transformar sua forma de pensar. José, por exemplo, foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, mas nunca deixou de acreditar que algo maior estava reservado a ele. Não alimentou rancor, manteve a fé e, no tempo certo, foi promovido a uma posição de destaque no Egito, tornando-se sustento para sua família. Esse relato bíblico mostra como adversidades podem servir como trampolim para conquistas grandiosas. Alguns enxergam apenas o que é visível, ignorando forças invisíveis que operam em silêncio. Outros, porém, escolhem acreditar nas infinitas possibilidades do universo e confiam que a energia certa se manifesta quando há disciplina e ação constante. Essa mesma força é explicada pela lei da atração, que ensina que pensamentos carregados de gratidão e alta vibração atraem resultados positivos. Ao reconhecer as bênçãos já recebidas, a mente aprende a acreditar que pode criar cenários ainda mais prósperos. Observe como empresários que viveram períodos de escassez transformaram sua realidade por meio de bons hábitos e investimentos conscientes. Oprah Winfrey, por exemplo, enfrentou inúmeras dificuldades antes de se tornar referência mundial. Elon Musk encarou diversas crises financeiras, mas seguiu firme investindo em inovação até que seus projetos movimentassem bilhões.
Esses exemplos revelam que não há limites para quem tem coragem de agir e perseverar. O medo de falhar costuma ser um bloqueio poderoso. É nessa hora que declarações de fé e encorajamento, como as feitas pelo rei Davi diante de seus inimigos, tornam-se armas espirituais para fortalecer a mente e impedir que a desistência tome conta. Palavras positivas moldam o inconsciente e o preparam para resistir às primeiras quedas. Durante essa caminhada, descobre-se que a coragem é o combustível da vitória. Sentir-se digno é igualmente essencial. Muitos se questionam se realmente são capazes de alcançar a prosperidade, mas até Maria, mãe de Jesus, ao ouvir a revelação de que daria à luz de forma milagrosa, também questionou como seria possível, e mesmo assim escolheu confiar. O sucesso não é um destino final, mas uma jornada contínua, feita de escolhas, fé, planejamento e ação. A abundância está ao seu redor, esperando apenas que você abra espaço dentro de si para recebê-la. Ainda que as comparações possam parecer distantes, o ponto essencial é que quando alguém se permite acreditar na possibilidade do improvável, acontecimentos extraordinários podem surgir em sua vida. A fé, nesse sentido, não é algo cego, mas um guia firme que impulsiona a ação e conduz a decisões seguras, seja no início de um negócio, em um consórcio ou até mesmo em uma mudança profissional. Ao falar de investimentos, é impossível não citar a força do setor das criptomoedas, que cresceu de forma impressionante e fez surgir novos milionários. Contudo, adentrar esse universo exige cautela e estudo, e não o impulso baseado em promessas ilusórias. Qualquer movimento que envolva dinheiro precisa ser compreendido e analisado, de modo a evitar armadilhas que oferecem ganhos imediatos e enganosos. Não se pode descuidar de práticas básicas, como manter uma reserva de emergência, organizar despesas cotidianas e acompanhar de perto os extratos bancários. Essas atitudes simples ajudam a escapar da armadilha das dívidas impagáveis do cartão de crédito. Uma vida financeira equilibrada traz tranquilidade e abre espaço para investimentos sábios. Ao mesmo tempo, cuidar da saúde é um patrimônio ainda mais precioso. O excesso de estresse, a falta de sono ou a má alimentação podem desencadear dores e doenças que tiram o brilho de qualquer conquista material. O corpo e a mente, quando equilibrados, garantem energia e disposição para alcançar resultados sólidos nos negócios. Histórias de pessoas que transformaram a rotina com exercícios, alimentação saudável e descanso mostram como a mente se fortalece quando o corpo recebe o cuidado necessário. Os relacionamentos também são pilares para o sucesso. Um casamento harmonioso se torna base para grandes projetos, pois a parceria fortalece a confiança e valoriza talentos individuais. Uma família unida amplia a segurança emocional de qualquer pessoa. Da mesma forma, afastar-se de conversas negativas e amizades tóxicas é essencial, já que palavras carregadas de desânimo moldam pensamentos e influenciam atitudes futuras. O dinheiro, por sua vez, não deve ser encarado como inimigo. Quando administrado corretamente, é uma ferramenta de liberdade, não de vaidade desmedida. A prosperidade não precisa ser temida, mas sim celebrada por meio da generosidade e do impacto positivo que pode gerar na comunidade. O exemplo de Abraão, que deixou sua terra para viver promessas maiores, mostra que, muitas vezes, sair da zona de conforto é a chave para experimentar novos horizontes. A confiança na provisão de cada passo desperta a criatividade e a coragem de empreender, mesmo diante dos riscos. É também indispensável evitar armadilhas como jogos de azar e apostas. Essas práticas, em sua maioria, conduzem à perda de recursos e ao arrependimento tardio.
Muito melhor é investir o mesmo valor em livros, cursos, mentorias e tecnologias que realmente agreguem conhecimento e ampliem habilidades. Esses caminhos rendem frutos permanentes, ao contrário dos atalhos ilusórios que apenas esgotam recursos. Quem persiste em aprender continuamente é sempre recompensado, pois amplia suas possibilidades e descobre novas fontes de renda. Não se pode esquecer do poder dos pensamentos, que moldam toda a experiência visível. É por isso que a declaração de confiança deve ser firme. Eu escolho pensamentos de prosperidade e elimino qualquer medo do fracasso. Essa escolha consciente guia comportamentos, fortalece estratégias e transforma obstáculos em degraus de superação. Ler mensagens de vitória todos os dias, anotar metas em um caderno e agradecer pelas pequenas conquistas é um hábito que mantém a motivação em alta e fortalece o senso de gratidão. As Escrituras nos recordam no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 3 a 5, que devemos buscar sabedoria com a mesma intensidade com que se deseja o sucesso financeiro. É dito: clame por inteligência, erga a voz por entendimento, procure como quem busca prata e tesouro escondido, e então encontrará o conhecimento de Deus. Essa verdade revela que a sabedoria gera insights valiosos para administrar recursos, reinvestir lucros em projetos promissores e construir um legado duradouro. Muitos autores se tornaram best-sellers ao relatar histórias de pessoas que reescreveram o próprio destino. Da mesma forma, cada vida pode ser vista como um livro em construção, em que cada capítulo acrescenta novas possibilidades. E quando se decide revisar os próprios pensamentos, surgem saídas criativas para desafios como quitar dívidas, realizar viagens sonhadas ou conquistar um imóvel. A fé, nesse contexto, deixa de ser abstrata e se transforma em combustível de atitudes criativas e coerentes. Prosperar financeiramente não significa abandonar a família, nem priorizar ganhos acima do bem-estar. Pelo contrário, quando há união e amor, a prosperidade se expande de forma íntegra, beneficiando todos ao redor. O desejo de compartilhar tempo, conhecimento e recursos gera uma sinergia transformadora. Grandes personalidades que alcançaram resultados extraordinários sempre destacam a importância do apoio familiar como base de suas realizações. A modernidade também oferece ferramentas que impulsionam o crescimento. Tecnologias de automação, redes sociais e plataformas digitais possibilitam negócios globais sem grandes estruturas físicas. Empreendedores visionários entenderam cedo esse movimento e construíram empresas que hoje dominam mercados. Mas é preciso ter uma mente livre de crenças negativas, pois só assim a criatividade flui e permite o planejamento de metas de longo prazo. A paciência neste processo é tão importante quanto a ação, porque os frutos nem sempre aparecem de imediato. Assim como ensinou Jesus em suas parábolas, cada semente tem seu tempo de germinação. Por fim, é prudente reforçar a importância de controlar gastos. Ter um cartão de crédito não é problema, mas usá-lo sem planejamento é. Monitorar limites, acompanhar extratos e organizar datas de pagamento evita dores futuras e garante serenidade para focar nos verdadeiros objetivos. O desejo de sustentar um padrão de vida acima da própria renda gera pressões desnecessárias e compromete até mesmo a saúde. Em contrapartida, quando os gastos são feitos com consciência e parte do dinheiro é reinvestida no próprio desenvolvimento, o crescimento financeiro se torna sólido e equilibrado. A disciplina, quando combinada ao otimismo, amplia de forma significativa as possibilidades de sucesso. Isso evidencia a importância de vigiar constantemente os pensamentos e de substituir crenças que prendem a mente a um ciclo de fracasso.
O segredo está em voltar a atenção para as soluções, em vez de se deixar dominar por queixas. Escolher a perseverança e praticar a educação financeira é uma atitude transformadora, pois cada pequena decisão pode desencadear uma sequência de resultados positivos. A vida se movimenta em ciclos e a mudança de crenças é a chave que inicia uma fase mais próspera. Decidir alimentar a mente com ideias de abundância inaugura uma nova etapa marcada pela convicção de que o melhor está chegando. Muitos questionam se realmente é possível transformar a vida apenas ajustando pensamentos e praticando a gratidão diariamente. A verdade é que inúmeros relatos ao longo da história comprovam que essa prática constante é capaz de alterar comportamentos, conduzir a escolhas mais consistentes e atrair resultados positivos em diferentes áreas da vida. Quando alguém fecha os olhos por alguns instantes e projeta mentalmente imagens de conquistas, cria uma sintonia que favorece a chegada de oportunidades inesperadas. Assim, não é raro ver pessoas alcançando vitórias financeiras, superando doenças e encontrando equilíbrio emocional através da prática da visualização e da fé. Embora a técnica pareça simples, exige disciplina e a disposição de resgatar objetivos que haviam sido esquecidos. O exemplo de Daniel, que foi lançado na cova dos leões por não abandonar sua fidelidade, é inspirador. Ele não se deixou consumir pelo medo, manteve a confiança e vivenciou uma libertação milagrosa. Essa narrativa mostra como a perseverança aliada a pensamentos firmes é capaz de libertar qualquer pessoa de situações sem saída aparente. Nos dias atuais, o princípio permanece o mesmo. Diante de crises ou dívidas, muitos descobrem soluções criativas quando cultivam serenidade em vez de desespero. Pequenos rituais de visualização ajudam a criar um estado mental que enxerga alternativas. A leitura diária de textos motivadores, aliada à oração sincera, eleva a confiança e fortalece a coragem de quem decide ultrapassar obstáculos. Dedicar alguns minutos todas as manhãs para imaginar metas já realizadas é como plantar sementes invisíveis que, com o tempo, moldam atitudes coerentes no cotidiano. Empresários renomados, como Howard Schultz, que transformou uma pequena cafeteria em uma referência mundial, relatam que antes mesmo de colocar seus planos em prática, já se visualizavam tendo êxito. Tanto quanto o pensamento positivo, o cuidado com a saúde física é indispensável. Quando o corpo adoece, as dores e indisposições podem interromper projetos grandiosos. A negligência em relação aos exercícios e à alimentação balanceada cobra um preço alto com o passar do tempo, reduzindo a produtividade e comprometendo a realização de sonhos. A prosperidade, portanto, não se limita ao dinheiro. É essencial buscar equilíbrio nos relacionamentos, harmonia na vida familiar e organização do tempo, reservando períodos adequados para o descanso. Essa harmonia gera clareza mental e energia renovada para definir e alcançar novas metas. Embora alguns acreditem que tecnologia e bem-estar não se combinam, hoje existem inúmeras ferramentas digitais que ajudam a planejar investimentos e administrar finanças. Aplicativos de controle de gastos enviam alertas, organizam prazos de pagamento e incentivam a economia. Além disso, plataformas modernas conectam investidores a projetos promissores, permitindo parcerias lucrativas. No entanto, é indispensável estudar antes de aplicar recursos em novos modelos, especialmente no caso das criptomoedas, que podem gerar lucros expressivos, mas também prejuízos imensos para quem não conhece a volatilidade do mercado. A história mostra que muitos bilionários começaram em condições bastante humildes. Li Ka-shing, de Hong Kong, perdeu o pai ainda jovem e precisou trabalhar arduamente.
Sua persistência na busca por conhecimento o transformou em um dos magnatas mais respeitados da Ásia. A força de uma mente focada na prosperidade direciona ações práticas para o crescimento. Também há incontáveis exemplos de pessoas que venceram doenças graves ao se recusarem a desistir, celebrando cada pequena vitória no caminho da cura. A vida é feita de detalhes que, somados, geram mudanças completas. Família e amigos funcionam como fonte de inspiração, enquanto a fé alimenta a coragem necessária para continuar. É preciso cautela com dívidas e com o uso impulsivo do dinheiro. Apostar em jogos de azar e casas de apostas leva, na maioria das vezes, a perdas e arrependimentos. O cartão de crédito em si não é um problema, mas sim a maneira como é administrado. Evitar compras emocionais, planejar prioridades e investir em áreas de crescimento real é a melhor estratégia. Negligenciar isso resulta em noites mal dormidas e desgaste emocional. Para manter o equilíbrio, defina limites de gastos e reveja periodicamente como o orçamento está sendo utilizado. Outra prática fundamental para expandir a sensação de abundância é a gratidão. Quem se concentra apenas em reclamações bloqueia a percepção das riquezas já disponíveis e fecha a porta para novas oportunidades. Agradecer até pelas coisas simples tem o poder de multiplicar motivos para sorrir, criando uma atmosfera positiva que se reflete no ambiente de trabalho, na família e até na saúde. A energia da gratidão contagia, inspira e aumenta a criatividade. Não é à toa que muitos escritores de sucesso destacam a gratidão como um dos pilares para conquistar sonhos. A frase que resume essa verdade é clara: eu visualizo abundância em minha vida todos os dias. Adotar essa postura não significa negar dificuldades, mas sim preenchê-las com a visão de um futuro próspero, substituindo o medo pela convicção. Dessa sintonia nasce a disposição para aprender novos formatos de investimento, buscar orientação com mentores e analisar riscos de forma racional e estratégica. Sem pressa, mas com firmeza, a mente absorve a mensagem e começa a identificar sinais de progresso. Assim como na parábola em que o servo multiplica os talentos que recebeu, cada passo consistente abre espaço para multiplicar conquistas e gerar frutos ainda maiores. É importante lembrar que a abundância não se resume apenas a valores guardados em uma conta bancária. Faz parte também a sensação de plenitude, a alegria de compartilhar momentos com quem se ama, a serenidade de conhecer os próprios limites e a sabedoria de reconhecer a hora exata de avançar. Diversas passagens bíblicas revelam como personagens celebravam a oportunidade de ajudar o próximo, mostrando que a generosidade também traz uma alegria única. Estender a mão a alguém pode abrir portas inesperadas e confirmar que prosperidade e solidariedade caminham lado a lado. Não é à toa que está escrito: onde estiver o tesouro de uma pessoa, ali também estará o seu coração. Isso nos lembra o quanto é essencial escolher com cuidado aquilo que realmente se considera prioridade. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu sou próspero. E sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. Há quem se prenda em excesso ao dinheiro e esqueça de cultivar vínculos verdadeiros, caindo na armadilha da solidão e da falta de propósito. Outros gastam tudo em prazeres passageiros, sem pensar nas consequências futuras. O equilíbrio ideal é alinhar objetivos financeiros, compromissos familiares e evolução mental, mantendo sempre os olhos no que realmente importa. Gastos supérfluos
apenas satisfazem o ego por um instante, enquanto investir em conhecimento e educação produz frutos duradouros. Para potencializar esse processo de prosperidade, vale lançar mão de gatilhos emocionais que inspiram ação. Perguntar a si mesmo: o que eu perco se desistir agora? Pode reavivar a motivação. Da mesma forma, refletir: quantas portas vou abrir se persistir mais um pouco? Desperta ânimo extra para seguir. Essas reflexões movimentam o interior, dissolvem crenças limitantes e reacendem a chama do propósito. A vibração elevada que nasce daí se reflete em atitudes mais confiantes, ampliando o alcance das ações e os resultados obtidos. Relacionamentos saudáveis também são pilares indispensáveis para o avanço. Um casamento sustentado por diálogo e cooperação cria um ambiente de segurança e incentivo mútuo, fortalecendo decisões conjuntas em investimentos e projetos profissionais. O simples gesto de contar com alguém que deseja genuinamente o sucesso do outro aumenta a calma em tempos incertos, evita escolhas precipitadas e previne erros financeiros. Muitas vezes, um conselho sábio vindo de quem está ao lado basta para impedir um negócio desastroso e redirecionar esforços para o que realmente importa. Quem chega a altos níveis de prosperidade frequentemente relembra fracassos passados. Não há vergonha em admitir que algumas tentativas não deram certo. Pelo contrário, esses episódios se transformam em lições valiosas e fortalecem a convicção de que recomeçar com mais experiência é parte essencial do caminho. Thomas Edison dizia que não havia falhado, mas apenas descoberto inúmeras maneiras de como não se fazia uma lâmpada antes de chegar à criação final. Esse mesmo espírito deve guiar empreendedores em busca de independência financeira. Cada tentativa carrega aprendizados que podem abrir a porta da vitória. Visualizar mentalmente o resultado desejado é combustível para continuar. Essa cena interna desperta entusiasmo e energia para enfrentar as rotinas diárias. Imagine, por exemplo, a sensação de ter todas as dívidas quitadas e novas fontes de renda surgindo. O subconsciente grava essa imagem como realidade em construção, e pouco a pouco surge clareza para identificar os melhores investimentos, além da disciplina para manter o controle financeiro organizado. Com o tempo, as decisões corretas, acumuladas, quebram antigos padrões de escassez e constroem uma verdadeira estabilidade. Quem acredita que o futuro reserva bênçãos, se dedica ao preparo, busca conhecimento e cultiva boas relações, porque sabe que tudo isso se torna útil quando as oportunidades aparecem. Já quem carrega a convicção de que nada dará certo, tende a agir com negligência, desperdiçando chances por falta de preparo. Ajustar a mentalidade, portanto, abre espaço para o inesperado. Ser surpreendido positivamente é a recompensa de quem une fé e ação, vivendo na prática a sintonia entre esforço humano e força divina. Avançar nesse caminho exige clareza de visão unida à atitude perseverante, sem esperar resultados sem esforço. Os ganhos vão além do financeiro. Paciência, resiliência e gratidão são lapidados ao longo da caminhada. É preciso evitar se prender às circunstâncias imediatas e lembrar-se de histórias como a de Esther, que em um momento decisivo usou coragem e sabedoria para proteger seu povo. Assim também, cada pessoa pode assumir a responsabilidade de transformar a realidade em que vive. Quem decide prosperar percebe que o universo conspira, sim, mas exige dedicação constante e mente aberta para acolher as oportunidades. Saber quando avançar com ousadia e quando recuar com prudência faz parte do processo. Mais do que isso, é essencial cultivar diariamente o espírito de gratidão, para que as conquistas não se convertam em arrogância.
A vida é repleta de mudanças inesperadas e manter o coração no lugar certo protege de quedas dolorosas. A humildade diante do progresso abre novos caminhos e fortalece o desejo de compartilhar. A verdadeira plenitude se manifesta quando alguém percebe que pode transformar sua trajetória financeira, cuidar da saúde, valorizar os relacionamentos e celebrar vitórias grandes ou pequenas com o mesmo entusiasmo. A vida adquire um brilho especial e a lei da atração se mostra de maneira mais clara quando coincidências começam a sinalizar que estamos alinhados com objetivos elevados. Esse processo de materialização exige persistência para romper velhos hábitos e coragem para avançar em direção à transformação. No fim, cada pessoa descobre que um novo capítulo se inicia quando a autoconfiança cresce e a convicção de que o sonho é possível se torna presente aqui e agora. Muitos acreditam que as soluções financeiras estão apenas em cálculos minuciosos e planilhas detalhadas. Outros, porém, defendem que a fé e a mentalidade voltada para a prosperidade são os verdadeiros segredos. A realidade é que essas duas perspectivas podem caminhar juntas, pois compreender o mercado não elimina o poder de uma crença firme de que, com atitude correta, tudo pode ser transformado. Buscar conhecimento implica procurar fontes confiáveis, ler obras reconhecidas e analisar trajetórias de pessoas que reverteram situações difíceis para alcançar êxito. O versículo que ensina: "O homem sábio preserva a sabedoria, mas a boca do insensato conduz à ruína", mostra a diferença entre quem reflete antes de decidir e quem age de forma impulsiva. Essa verdade se aplica diretamente às finanças pessoais, exigindo prudência na hora de dar os próximos passos. As Escrituras também relatam que ouvir bons conselhos evita problemas futuros. Muitos sofreram consequências dolorosas por ignorar alertas, enquanto outros prosperaram justamente por buscar orientação no momento certo. No campo financeiro, isso significa vigiar atitudes e palavras, já que a forma como se enxerga a realidade interfere nos resultados. Quem acredita que nunca prosperará tende a rejeitar oportunidades valiosas. Já aquele que cultiva coragem e sede de aprender enxerga brechas e transforma situações com criatividade. Expandir o intelecto na área financeira não se resume a entender juros ou diferenciar renda fixa de renda variável. Vai muito além. Envolve negociação, comunicação eficaz e pensamento estratégico. Grandes empreendedores como Bill Gates dominaram áreas específicas e, ao mesmo tempo, desenvolveram visão ampla do cenário econômico, antecipando revoluções tecnológicas que mudariam o mundo. Também existem exemplos de mulheres que, partindo de origem simples, fundaram marcas de alcance internacional através da perseverança e de investimentos conscientes. Uma etapa crucial da sabedoria financeira é revisar crenças herdadas que limitam o planejamento. Frases como "só enriquece quem recebe herança" ou "não há espaço para mim no mercado" criam barreiras mentais que aprisionam. Questionar essas ideias abre a mente para diferentes caminhos de prosperidade. Muitos profissionais, em determinado momento, reinventaram suas carreiras, utilizando o conhecimento adquirido para iniciar negócios próprios, contribuindo não apenas para sua renda, mas também para a economia da comunidade. Entretanto, acumular informações sem aplicá-las não gera frutos. É nessa fase que muitos desistem, dominados pelo medo de errar ou pela crítica alheia. Por isso, o crescimento pessoal requer ousadia equilibrada. A história de Gideão mostra isso. Mesmo inseguro, aceitou um enorme desafio e venceu ao confiar na direção recebida. Assim também, cada pessoa pode assumir o comando de suas finanças, definir metas alcançáveis e cortar desperdícios que drenam o orçamento. É fundamental também vigiar hábitos que levam ao endividamento.
Pequenas armadilhas, como o uso irresponsável do cartão de crédito ou compras que não agregam valor, corroem os recursos. Enquanto gerações anteriores sofriam com juros abusivos e pouca informação, a era digital possibilita pesquisar e comparar preços em instantes, evitando erros graves. Mas é indispensável rejeitar convites para jogos de azar e apostas, práticas que quase sempre resultam em perdas e frustrações. Por outro lado, investir de maneira consciente gera estabilidade e, em muitos casos, multiplicação de ganhos. Focar em criptomoedas ou outros ativos inovadores exige estudo prévio e cautela. Existem registros de pessoas que enriqueceram ao apostar na tendência certa, mas também histórias de perdas totais por acreditarem em esquemas fraudulentos. A verdadeira sabedoria financeira está em avaliar riscos e, caso haja interesse em moedas digitais, iniciar com valores que não comprometam a renda familiar. Assim, a experiência se torna mais equilibrada e sem o peso de preocupações excessivas. Uma mentalidade próspera não ignora o corpo. O estresse contínuo gera doenças e dores que reduzem a produtividade. O organismo envia sinais quando ultrapassa os limites. Quem prospera sabe disso e cuida do bem-estar físico para garantir clareza mental e energia diária. Dormir bem, praticar exercícios e alimentar-se de forma saudável são pilares que sustentam um desempenho equilibrado e firme diante das pressões do mercado. Manter relacionamentos sólidos e uma vida familiar harmoniosa também influencia a visão sobre dinheiro. Um casamento baseado em diálogo e parceria cria condições para decisões conjuntas equilibradas, evitando conflitos entre gastos e economias. Até mesmo as crianças podem aprender desde cedo noções financeiras simples, entendendo o valor de poupar e investir em algo duradouro. Esse aprendizado inicial prepara para uma vida sem dívidas desnecessárias e com escolhas mais conscientes. Falar de conquistas financeiras sem reconhecer a influência do universo seria limitar a realidade. Muitas histórias de sucesso mostram que, ao alinhar-se a um propósito maior, as oportunidades surgem de maneira surpreendente. A afirmação "Sou guiado pela sabedoria divina para administrar meu dinheiro" reforça a crença de que existe uma força superior atuando a favor de quem está pronto para receber. Contudo, não basta repetir frases positivas sem atitudes concretas. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. A verdadeira sintonia envolve não apenas fé, mas também planejamento, disciplina, atitudes concretas e a abertura para acolher as intervenções favoráveis que surgem nos momentos mais decisivos. O uso de gatilhos emocionais fortalece ainda mais esse processo. Recordar o quanto é precioso ter recursos para amparar a família em tempos difíceis ou estender a mão a um amigo em crise gera um motivo genuíno para buscar enriquecimento. Aqueles que reconhecem o poder do altruísmo costumam direcionar esforços para acumular capital com responsabilidade e propósito, em vez de se prenderem à exibição de bens que pouco acrescentam ao verdadeiro bem-estar. Nesse caminho, a humildade ocupa lugar essencial, pois a qualquer instante o cenário pode mudar, exigindo capacidade de adaptação. Manter o equilíbrio é o segredo para preservar a motivação a longo prazo. Muitas figuras que chegaram ao topo, partindo praticamente do nada, enfatizam a importância de investir no próprio conhecimento. Warren Buffett, por exemplo, destaca o hábito de ler diariamente para expandir sua visão sobre finanças e tendências de mercado. Esse costume, aliado à prática, reduz riscos e amplia a chance de escolhas assertivas. Explorar diferentes áreas
Desde imóveis até franquias, pode revelar nichos pouco explorados e altamente lucrativos. Dessa forma, o crescimento financeiro passa a ser fruto de vários fatores, tendo a sabedoria adquirida como peça central. Naturalmente, o processo inclui erros. Em tempos conturbados, alguns enfrentam falências, outros percebem que seus planos estavam frágeis. Contudo, essas quedas se transformam em lições que servem de escada para novos projetos, mostrando a importância de manter uma reserva de emergência. A vida de grandes empreendedores prova que perseverança, aliada ao conhecimento, é capaz de remodelar qualquer história. Aprofundar-se no universo financeiro significa também aprender a identificar riscos e controlar impulsos. Ter informações sem saber utilizá-las é inútil. Não adianta compreender o câmbio se o medo paralisa na hora da oportunidade. Nesse aspecto, a disciplina emocional se torna valiosa. Manter a calma em situações de pressão, respirar fundo e pedir orientação em oração pode evitar contratos prejudiciais. Ao mesmo tempo, criar uma rotina de estudos e aplicar testes práticos aumenta a confiança para enfrentar imprevistos e redirecionar estratégias. Há um ensinamento que compara o sábio ao homem que guarda conhecimento, e o tolo, aquele que desperdiça recursos com palavras apressadas e atitudes imprudentes. Isso se aplica quando alguém expõe um projeto antes de amadurecê-lo, deixando-se abalar por críticas prematuras. Muitas vezes, é melhor planejar em silêncio, consolidando as bases, e só revelar resultados quando já estiverem concretos. Essa postura protege o foco e preserva a energia para construir algo sólido. Cuidar do lado emocional também abre espaço para enxergar novas oportunidades. Libertar-se de rancores e invejas remove bloqueios e estimula a criatividade, que gera ideias lucrativas. Um coração em paz ajuda a enfrentar resistências naturais que surgem em grandes transformações. Compreender que cada experiência carrega um propósito torna a jornada mais leve e inspira a persistência. Muitos relatos de pessoas financeiramente independentes mencionam essa mesma sincronia entre intenção genuína e busca pelo conhecimento correto. Não se trata de mágica, mas de alinhamento entre fé e ação. A prosperidade verdadeira não se constrói às custas do próximo. Integridade, respeito no ambiente de trabalho e gratidão pelas conquistas são pilares que reforçam a segurança interna para seguir avançando. Quando surge a dúvida de como aplicar esses princípios, a resposta aparece na prática: estudar sobre fundos de investimento, comparar taxas bancárias, definir metas claras de poupança e buscar alternativas de ampliar a renda por meio de atividades extras ou sociedades promissoras. A constância é a palavra-chave. Mesmo um pequeno passo, quando repetido com disciplina, produz transformações significativas com o tempo. Ao unir estudo, prática e uma visão alinhada à abundância, qualquer pessoa pode conquistar uma virada financeira equilibrada e duradoura. É nesse contexto que a frase poderosa "Eu sou guiado pela sabedoria divina para administrar meu dinheiro" fortalece a mente e mantém elevado o discernimento. Não importa se o objetivo é abrir um pequeno comércio, investir em ações ou criar negócios digitais. A confiança na provisão superior, unida ao esforço consciente, gera conquistas duradouras. O caminho da vitória é pavimentado por decisões sábias. Algumas ideias precisam ser colocadas em prática imediatamente para se tornarem reais. Muitos, porém, ficam presos em análises intermináveis, esperando um sinal do universo. O ponto decisivo está na coragem de assumir riscos moderados, sabendo que cada passo certo rende frutos maiores em direção a uma vida próspera. Esse impulso para agir, testar e aprender desperta conexões valiosas, trazendo oportunidades rentáveis. A afirmação "eu ajo com coragem e atraio oportunidades lucrativas" serve como lembrete diário,
mantendo a mente ativa e pronta. O salmo que declara que tudo quanto fizer prosperará reforça a importância de agir e não apenas sonhar. Estudar novas possibilidades, acompanhar tendências e estar atento às notícias de mercado revela caminhos que passam despercebidos a muitos. A história mostra que aqueles que ousaram propor soluções inovadoras, antes vistos como sonhadores, tornaram-se referências em áreas como logística, tecnologia e serviços. Hoje, o acesso à informação é mais simples, mas ainda exige atitude. É necessário agir. Davi, antes de se tornar um rei respeitado, enfrentou um gigante aparentemente invencível. Essa lição ecoa até hoje. A coragem de dar o primeiro passo abre caminho para milagres e prosperidade. O ato de não recuar diante de um oponente aparentemente invencível simboliza a força de quem, mesmo com recursos escassos, consegue desenvolver confiança, estratégia e resiliência. Da mesma forma, nos desafios financeiros, é possível aplicar princípios como analisar a situação, escolher ferramentas adequadas e executar um plano sólido. Não basta desejar mudanças, é necessário agir com determinação. Crescimento exige energia, coragem para abandonar o medo e disposição para aprimorar habilidades. Para isso, é essencial explorar novas formas de gerar renda, indo além das rotinas habituais. A tecnologia abriu um leque de alternativas, desde lojas virtuais até aplicativos de serviços personalizados. Muitos transformaram hobbies em negócios rentáveis simplesmente porque souberam identificar uma necessidade específica do público. Assim, o artesão que antes atendia apenas a vizinhança passou a alcançar clientes de regiões distantes, multiplicando seus ganhos. Outros preferem modelos mais tradicionais, como investimentos em ações, consórcios de imóveis ou fundos bem administrados. O segredo está em não permanecer inerte. A mentalidade que atrai prosperidade requer superar bloqueios emocionais que paralisam o avanço. O medo de falir ou de ser julgado pelo fracasso prende muitas pessoas. Mas ao entender que os erros não são condenações, e sim degraus de aprendizado, tudo muda. Diversos empresários renomados atravessaram fases de crise antes de consolidar sua posição. Walt Disney, por exemplo, enfrentou rejeições e dificuldades financeiras antes de erguer seu império de entretenimento. Sua fé no sonho e sua determinação abriram portas até então invisíveis. No campo das finanças pessoais, organização é indispensável. De nada adianta aumentar os ganhos se o dinheiro se perde pela falta de controle. O primeiro passo é registrar entradas e saídas, observando com clareza para onde vai cada centavo. O cartão de crédito, quando bem usado, pode ser um aliado, mas se administrado de forma impulsiva, se torna armadilha. Cancelar gastos supérfluos faz toda a diferença para quem deseja acumular capital e investir em projetos maiores. Pequenas economias, acumuladas ao longo do tempo, geram reservas robustas para sustentar ideias ousadas. A lei da atração, o poder do universo e o pensamento positivo formam a engrenagem que alimenta a disposição para agir. Quando alguém acredita no crescimento, a intuição se torna mais apurada e abre os olhos para oportunidades promissoras. Porém, otimismo sozinho não resolve. O desafio real exige perseverança. Até mesmo José, personagem bíblico que chegou a ocupar posição de destaque no Egito, passou por momentos de incerteza e prisão antes da vitória. Ele aprendeu em cada fase e aplicou as lições na construção de seu futuro. É igualmente essencial eliminar hábitos que sabotam a prosperidade, como a tentação de apostas fáceis e casas de jogos. Esses lugares oferecem a sensação de vitória imediata, mas na maior parte das vezes levam à perda de patrimônio. O mesmo vale para esquemas suspeitos que prometem lucros extraordinários sem fundamento.
A sabedoria consiste em aplicar recursos em alternativas seguras e com base real no mercado. Mesmo no universo das criptomoedas, que atrai tantos dispostos a arriscar, é fundamental manter cautela, estudar as dinâmicas e limitar a exposição. Relacionamentos saudáveis também sustentam essa jornada. Compartilhar sonhos com pessoas de confiança gera apoio emocional e feedback valioso. Um casamento em que existe cumplicidade nas decisões financeiras se torna motor de prosperidade, pois ambos trabalham na mesma direção. Filhos, mesmo pequenos, podem aprender cedo o valor do dinheiro, reconhecendo que tudo tem custo e que poupar traz benefícios futuros. Essa educação financeira inicial forma adultos mais conscientes e preparados. Outro pilar indispensável é a saúde. Corpo e mente em equilíbrio garantem energia para executar planos. Boa alimentação, exercícios regulares e controle do estresse impactam diretamente na clareza para tomar decisões financeiras. Ignorar sinais de cansaço ou dores pode atrasar projetos importantes e afetar o foco. Não por acaso, pessoas bem-sucedidas ressaltam a importância de rotinas saudáveis para manter a vitalidade de suas carreiras. Histórias de superação inspiram e fortalecem a determinação. Oprah Winfrey, por exemplo, viveu uma infância marcada por dificuldades extremas, mas construiu um império midiático ao reconhecer o poder de sua voz. Sua trajetória mostra que não se trata apenas de sorte, mas de dedicação contínua, busca por oportunidades e compromisso com entregar valor real ao público. Do mesmo modo, inúmeros empreendedores menos conhecidos prosperam com serviços de qualidade, criando redes de clientes fiéis. Quem se dispõe a aprender e se adaptar diante do novo, encontra soluções criativas que transformam a realidade financeira. A força interior também é nutrida pela prática da visualização. Fechar os olhos por instantes e imaginar metas já realizadas estimula o cérebro a encontrar caminhos para torná-las reais. Embora simples, essa técnica requer persistência diária até se tornar hábito. Ao vibrar como se o objetivo já tivesse sido alcançado, a pessoa age em sintonia com o sucesso desejado. Muitos procuram atalhos para enriquecer rapidamente, mas esquecem que o verdadeiro processo envolve plantar antes de colher. Essa metáfora se aplica a investimentos de médio e longo prazo. Primeiro o esforço, depois o tempo de maturação e, por fim, a colheita. Grandes fortunas foram construídas assim, passando por crises, reinvestindo lucros e mantendo paciência. A paciência, portanto, é virtude essencial para quem deseja crescimento consistente. É preciso iniciativa para dar o primeiro passo, mas também perseverança para permanecer mesmo quando os números parecem desanimadores. Vencer barreiras emocionais, como o medo de perder ou de não ser capaz, faz parte da trajetória. Lembrar-se do bem que será proporcionado à família ou do esforço já investido fortalece a coragem. Esse tipo de reflexão aprofunda a convicção, afasta impulsos destrutivos e assegura a continuidade do caminho rumo à prosperidade. O equilíbrio verdadeiro permite arriscar com prudência, sabendo que há reservas preparadas para lidar com imprevistos. Exemplos de personagens bíblicos e de empreendedores modernos comprovam que a atitude de agir é o que gera crescimento. Mesmo quando a vitória não se manifesta de imediato, cada tentativa traz aprendizados que se tornam preparação para novos desafios. A perseverança é o que distingue os que desistem facilmente daqueles que, apesar das quedas, continuam confiantes de que a colheita chegará no tempo certo. Dessa união de fé, esforço e sabedoria surge um chamado: levantar-se e colocar em prática as ideias que borbulham na mente. A ação libera criatividade e aproxima a pessoa de oportunidades.
É nesse espírito que ganha sentido o versículo que afirma que prosperidade é consequência natural de quem age. Somada a esse ensinamento, ecoa a frase poderosa: eu ajo com coragem e atraio oportunidades lucrativas. Essa declaração reforça a convicção de que o movimento contínuo torna as metas palpáveis. O mercado, seja de produtos, serviços ou investimentos, sempre abre espaço para quem apresenta soluções relevantes. Enquanto muitos esperam o cenário perfeito, os que avançam e se adaptam ocupam os lugares vagos deixados pela hesitação. A verdadeira transformação ocorre quando se entende que não basta acreditar e orar. É preciso construir pontes, assumir projetos desafiadores e manter-se firme diante das dificuldades. Fica evidente que conquistas consistentes não são fruto da sorte, mas da junção entre fé, esforço disciplinado e conhecimento aplicado. Quem abraça esse processo experimenta não apenas resultados financeiros, mas também um aprendizado profundo que se reflete em todas as áreas da vida. A determinação leva os recursos a se multiplicarem a cada novo passo, solidificando um legado de abundância para si e para as gerações futuras. Muitos descobrem que a vida se expande quando a generosidade se torna parte do cotidiano. Outros, por medo de perder o que possuem, permanecem retraídos sem perceber que o simples ato de compartilhar abre caminho para bênçãos inesperadas. Essa visão não se limita a doações financeiras. Ela abrange tempo dedicado a ensinar alguém, apoio emocional em um momento de dor ou atenção oferecida a um amigo em dificuldade. O versículo que diz: "Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão", pode ser entendido como lei universal. Quem transmite valor recebe abundância de maneiras surpreendentes. Na prática, isso se reflete em situações comuns. Um profissional que investe alguns minutos para orientar um colega menos experiente pode, em pouco tempo, ver surgirem parcerias e até promoções. Alguém que compartilha conhecimentos sobre finanças pode atrair sócios para um projeto lucrativo. Isso prova que a generosidade, em vez de empobrecer, gera retorno em múltiplos formatos. O mesmo princípio vale no cuidado com familiares em crise financeira. Oferecer escuta, aconselhamento ou mesmo apoio material fortalece laços de confiança. Mais tarde, essa rede retorna em forma de indicações profissionais ou auxílio nos momentos de maior necessidade. Ensinar crianças a lidar com mesadas ou pequenos ganhos também é fundamental, pois as ajuda a perceber que o dinheiro não deve ser motivo de ganância, mas instrumento de bem-estar. Quando esse conceito se espalha, a prosperidade se expande sem culpa e sem arrependimento. Não são raros os relatos de pessoas que perderam tudo porque priorizaram apenas o lucro e ignoraram valores humanos. Em contrapartida, há histórias inspiradoras de líderes que, mesmo surgindo da pobreza, permaneceram comprometidos com ajudar os que estavam próximos. Muitos criaram fundações e projetos sociais, unindo propósito à construção de grandes patrimônios. Além da satisfação pessoal, esse comportamento gera respeito, amplia contatos e fortalece reputações no mercado. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Uma forma prática de viver a generosidade é reservar uma pequena parte dos ganhos para doações ou ações sociais. Alguns preferem contribuir com instituições, outros ajudam diretamente famílias em crise. Há também quem doe tempo, ensinando sobre orçamento ou ajudando alguém a sair das dívidas.
Esse efeito se propaga como corrente, impactando muitas vidas. Ao ensinar, inclusive, o próprio orientador revisa seus hábitos e encontra pontos a melhorar. A Bíblia conta sobre uma viúva que, prestes a perder tudo, compartilhou parte do que tinha e presenciou um milagre. Em outros relatos, líderes conduziram vitórias porque souberam unir corações e valorizar talentos diferentes. Essa mesma lógica aparece em empresas modernas, que prosperaram ao criar ambientes de cooperação em vez de competição desenfreada. Quando o bem-estar é compartilhado, a produtividade cresce, as relações se fortalecem e as finanças naturalmente florescem. Biografias de magnatas mostram que muitos passaram a investir em programas sociais depois de alcançar estabilidade, atraindo respeito e confiança de parceiros. Mas o fator mais importante não é a vantagem obtida, e sim a intenção genuína de servir. Quem ajuda de coração acaba construindo reputação sólida e recebe oportunidades inesperadas em retorno. Porém, é necessário equilíbrio. A generosidade deve caminhar ao lado do cuidado com as próprias finanças. Doar não significa se endividar para beneficiar outros. É preciso estabelecer limites, garantir que as contas e a reserva de emergência estejam em ordem para que o ato de compartilhar seja leve e prazeroso. Quando isso acontece, a generosidade se transforma em libertação interior. A frase "minha generosidade abre portas para riquezas ilimitadas" traduz o princípio de que doar multiplica. Quem pratica esse hábito se desprende do apego e passa a confiar na força do universo, sabendo que tudo o que é entregue de coração retorna multiplicado no tempo certo. Até pequenos gestos ou quantias simbólicas geram grande diferença. A lei da atração se conecta profundamente a esse princípio. Quando você dá, cria movimento, e esse movimento traz recompensas visíveis e invisíveis, abrindo caminhos para uma vida de abundância. O simples ato de cultivar um coração grato pelas oportunidades de compartilhar eleva a vibração interior e amplia a percepção para identificar negócios, investimentos e aprendizagens que surgem de forma inesperada. Muitos afirmam que desafiar a lógica da escassez liberta a mente, permitindo que surjam soluções antes consideradas impossíveis. O cenário atual oferece inúmeras maneiras de contribuir. Plataformas de doações, campanhas coletivas, trabalhos voluntários e até mentorias online em grupos que difundem conhecimento gratuitamente. Para quem cria conteúdos, um ponto essencial é o apoio financeiro de quem acompanha seus trabalhos. Por isso, se você deseja apoiar este canal com qualquer valor, basta clicar no botão Valeu abaixo do vídeo e escolher a quantia que seu coração indicar, seja 2, 5 ou 10 reais. Cada ajuda é bem-vinda e retorna multiplicada. Esse gesto traduz a essência do dar e receber, pois quando alguém decide contribuir, não apenas incentiva o criador a continuar entregando conteúdo transformador, mas também abre espaço para receber de volta em forma de oportunidades e crescimento. Trata-se de uma lei energética de cooperação, não de uma relação comercial comum. Olhar o futuro com visão de longo prazo reforça a coragem de manter projetos que beneficiam a coletividade. A tecnologia, nesse aspecto, amplia a possibilidade de ajudar além da vizinhança, conectando voluntários preparados a pessoas em diferentes regiões ou até países. Essa rede de auxílio gera um impacto positivo que eleva o bem-estar coletivo e, naturalmente, movimenta recursos materiais e espirituais. Ao presenciar esse ciclo, a própria família de quem doa é beneficiada, pois aprende desde cedo o valor da generosidade e da empatia. Entretanto, é importante manter prudência ao unir doação e investimentos mais ousados, como aplicações em moedas digitais. Alguns alcançam grandes lucros nessas transações, mas o discernimento é indispensável.
Investir movido pela euforia costuma trazer prejuízos. Os melhores resultados nascem de estudo cuidadoso e da clareza de que o dinheiro cresce de forma saudável quando sustentado pela sabedoria e pelo propósito. Esse equilíbrio evita dores futuras e mantém a capacidade de continuar colaborando com quem precisa. Uma regra simples pode guiar: destinar uma parte para ajudar e outra para investir em crescimento pessoal. Assim, a prosperidade não estagna. Um curso, por exemplo, pode melhorar o desempenho no trabalho, aumentar o salário e, consequentemente, possibilitar novas formas de auxílio. Forma-se assim um ciclo virtuoso em que empatia e evolução caminham juntas, ampliando contatos, credibilidade e motivação. Gatilhos emocionais também reforçam esse desejo de compartilhar. Basta recordar quantas vezes no passado alguém estendeu a mão em momentos de escassez. Essa memória desperta gratidão e reacende o impulso de fazer o mesmo por outros. Muitos relatam que, após vencer doenças graves ou superar crises financeiras, sentiram o chamado de se dedicar ao voluntariado ou a projetos sociais. A vitória individual se converteu em vitória coletiva, inspirando aqueles que ainda enfrentam dificuldades. Essas experiências provam que ninguém cresce sozinho. Toda trajetória de sucesso carrega marcas de trocas humanas, conexões verdadeiras e uma fé que sustenta. A abundância, nesse sentido, vai além de contas bancárias elevadas. É um sentimento de plenitude que surge quando se compreende que é possível contribuir para a felicidade de outras pessoas. Essa sensação gera força para continuar empreendendo, sonhando e expandindo horizontes. O versículo bíblico, a frase de poder e o convite à colaboração deixam claro o núcleo desta mensagem: doar com alegria e colher resultados extraordinários. Não é uma fórmula mágica que ignora estudo, trabalho ou planejamento. É um estado de consciência que libera o fluxo financeiro e espiritual, cria sinergias e potencializa a prosperidade. Quando essa engrenagem é ativada, a confiança aumenta e os medos dão lugar à certeza de que a minha generosidade abre portas para riquezas ilimitadas. Cada passo dado para abençoar alguém retorna multiplicado em bênçãos, tornando a jornada financeira e emocional um caminho repleto de surpresas positivas. Por isso, se você deseja apoiar o canal com qualquer valor, clique no botão Valeu abaixo do vídeo e contribua com a quantia que seu coração escolher. Seja 2, 5 ou 10 reais. Essa contribuição retorna para você em forma de prosperidade multiplicada. Ao longo dessa caminhada de crescimento, muitos já testemunharam que existe uma força superior guiando cada decisão, mesmo nos momentos de maior incerteza. Quantos episódios não revelam pessoas que estavam prestes a desistir, mas após confiar em algo maior, viram portas se abrirem de forma inesperada? Essa confiança sustenta e fortalece, principalmente quando as circunstâncias parecem contrárias. A mente humana oscila entre medo e coragem, mas a convicção de que há um plano superior renova o ânimo e inspira a continuar lutando. As narrativas antigas mostram como a fé fez pessoas comuns se tornarem líderes e solucionarem problemas aparentemente insolúveis. Houve um jovem que derrotou um gigante apenas com uma funda, sem nenhuma chance lógica de vitória. Em outra ocasião, um rapaz vendido como escravo chegou a se tornar administrador em terra estrangeira, salvando uma multidão da fome. Esses exemplos continuam a inspirar aqueles que hoje enfrentam contas atrasadas, crises inesperadas ou enfermidades. A fé no propósito maior transforma a perspectiva e gera resiliência. Prosperidade, então, deixa de ser apenas acúmulo de dinheiro e passa a significar evolução de caráter, equilíbrio nos relacionamentos e expansão de sonhos. Histórias modernas reforçam isso.
Uma comunicadora, nascida em condições extremamente desafiadoras, construiu um império global ao reconhecer o poder de sua voz. Um visionário da tecnologia, após fracassos iniciais, persistiu até criar soluções que movimentam bilhões de dólares. Essas trajetórias mostram que a soma de fé, generosidade e determinação é capaz de abrir caminhos inimagináveis. Mesmo diante das turbulências, muitos mantêm firme a certeza de que sempre haverá uma resposta maior a cada esforço empreendido. Confiar nesse princípio não significa esperar apenas por milagres, mas também se organizar para não depender deles. Planejamento é essencial, seja para investir, seja para expandir um negócio. Ao mesmo tempo, a fé na intervenção divina não dispensa a busca por conhecimento, já que estudar tendências de mercado também faz parte do processo. Cada decisão exige disciplina. Definir um valor a ser poupado mensalmente, analisar a viabilidade de participar de um negócio digital ou aperfeiçoar um produto já existente. Quando a mente se une a um espírito de fé, surgem escolhas mais equilibradas, combinando racionalidade com as intuições que aparecem em momentos decisivos. Mais do que conquistar estabilidade financeira, acreditar no plano de Deus gera mudanças profundas na forma de lidar com dificuldades. Muitos, diante de frustrações, desistem e assumem uma postura de vitimização. Outros, porém, que enxergam um propósito maior, transformam os erros em lições e em oportunidades de construir algo melhor. É semelhante ao agricultor que, mesmo após uma má colheita, insiste em plantar, acreditando que no tempo certo a terra produzirá frutos valiosos. O coração firme, sustentado pela confiança, transforma tropeços em aprendizado e vislumbra novos horizontes. A segurança de saber que existe proteção superior reduz o estresse e libera energia para a criatividade. Isso vale para quem empreende, inova ou até decide investir em criptomoedas com cautela, estudando riscos e vantagens. Há exemplos de pessoas que, por seguirem atalhos ou confiarem em jogos de azar, acabaram sobrecarregadas de dívidas. Em contrapartida, aqueles que se mantêm fiéis a princípios e não se deixam dominar pela ganância, normalmente constroem patrimônios sustentáveis e preservam a paz interior. Os desafios, muitas vezes, aparecem dentro de casa. Discussões por dinheiro, dívidas no cartão de crédito, incertezas quanto ao futuro. Nessas horas, a clareza espiritual se torna uma âncora emocional que orienta escolhas e protege prioridades. Para casais, isso pode significar sentar juntos, rever o orçamento, cortar excessos e estabelecer metas em comum. Quando a dimensão espiritual é incluída nessa análise, o estresse diminui e o casal enxerga esses ajustes como um caminho de maturidade e parceria. Envolver os filhos nesse processo os ensina a valorizar recursos e a desenvolver responsabilidade financeira desde cedo. Outro aspecto fundamental é preservar a saúde. Negligenciar o corpo resulta em cansaço, dores e doenças que comprometem a produtividade. Muitos líderes de sucesso relatam que incorporam exercícios físicos, alimentação balanceada e momentos de reflexão em suas rotinas. Quando corpo, mente e espírito estão alinhados, cria-se uma harmonia que abre portas para a prosperidade. A tecnologia também é uma aliada valiosa, desde que usada com sabedoria. Existem aplicativos de meditação, plataformas de cursos de desenvolvimento pessoal e ferramentas digitais de gestão financeira que organizam receitas e despesas, liberando tempo para oração, leitura e aprendizado. Esse avanço digital se torna uma alavanca para quem consegue equilibrar a busca por resultados materiais com a dimensão da fé. Ganhar dinheiro nesse contexto deixa de ser o único objetivo e passa a se alinhar a um propósito maior: gerar impacto positivo na vida das pessoas.
Há inúmeros relatos de homens e mulheres que, vistos inicialmente como aventureiros, revolucionaram setores inteiros. A maioria atribui seu êxito a uma mistura de autodeterminação, estudo contínuo e confiança em algo superior. Por isso, entregar os caminhos a Deus não é cruzar os braços esperando o improvável. É avançar com serenidade, sabendo que cada passo será iluminado no momento certo. Em um mundo repleto de notícias negativas, manter o pensamento positivo se torna um desafio. É nesse ponto que a declaração "Eu confio no plano divino para minha prosperidade infinita" serve como guia. Essa afirmação reorienta o foco e inspira atitudes coerentes com a fé professada. Muitas vezes, isso significa arriscar com responsabilidade, buscar novas fontes de renda ou retomar projetos engavetados. No futuro, ao juntar cada experiência, percebe-se como as decisões alinhadas conduziram a objetivos maiores. A verdadeira prosperidade não exclui a generosidade. Pelo contrário, doar tempo, dinheiro ou conhecimento abre portas inesperadas. Nessa corrente de generosidade, o medo da escassez se dissolve, dando lugar à confiança de que Deus sempre proverá o necessário a quem age com coração sincero. Essa confiança abre caminhos para apoiar causas sociais, liderar projetos comunitários e transformar vitórias individuais em benefícios coletivos. A satisfação que acompanha tais gestos vai além do patrimônio material. Revela o sentido profundo da prosperidade, que inclui paz, plenitude e propósito. Quando surgirem dúvidas sobre estar preparado para essa jornada, basta recordar as promessas bíblicas que asseguram que, ao entregar o caminho ao Criador, Ele realizará o que está nos planos. Paciência e persistência são chaves nesse processo. A história mostra homens perseguidos que, mesmo diante de adversidades, permaneceram firmes e, mais tarde, experimentaram libertação e conquistas extraordinárias. Esse mesmo padrão se repete hoje em pessoas que, mesmo após falências ou crises pessoais, levantam-se e seguem adiante, movidas por uma força que ultrapassa a lógica humana. Assim, vida financeira, saúde, paz familiar e crescimento espiritual formam um sistema integrado. Quando um desses elementos é abalado, todos os outros sofrem. Ao fortalecer a fé e cuidar das emoções, torna-se mais fácil tomar decisões sábias em investimentos, evitar dívidas desnecessárias e escolher parceiros de confiança. A sintonia com o plano divino ergue um alicerce firme o bastante para resistir a crises econômicas e desafios pessoais. Ainda que os resultados não apareçam de imediato, cada passo dado no escuro é um convite para confiar ainda mais. Com o tempo, as peças se encaixam e percebe-se que aquele caminho incerto conduziu a resultados maiores do que se imaginava. O que parecia impossível passa a ser reconhecido como parte de uma trama conduzida por mãos invisíveis e cuidadosas. No final, ressoa a mensagem do Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Essa promessa não depende de riquezas acumuladas, nem de títulos acadêmicos, mas da disposição de abrir a alma para receber direção superior. Apoiado nessa verdade, cada esforço ganha novo brilho, cada decisão se enche de paz e cada conquista se torna duradoura. A convicção de estar sustentado por um plano divino elimina o peso do desespero e dá leveza para trilhar o caminho da realização plena. A confiança aliada à ação concreta constrói a base de uma prosperidade que não se esgota. Quando a mente permanece aberta, o coração é grato e a disciplina é constante, metas ousadas se tornam possíveis. E com a certeza de que cada vitória está firmada em alicerces sólidos, já não há temor do futuro. Assim, cada pessoa pode proclamar com firmeza: eu confio no plano divino para minha prosperidade infinita, consciente de que existe um cuidado superior guiando a vida para destinos que superam qualquer expectativa.